Produção e apresentação, Cristiane Drux e convidados. Boa tarde, nossos queridos amigos aqui da Rádio Rio de Janeiro. Com muita alegria, estamos em mais um programa do Educar para Crescer, aqui da rádio. Convidamos a todos para participarem conosco. Hoje estamos aqui com uma presença muito especial. O nosso querido amigo Oceano. Boa tarde, Oceano. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, ouvintes da amada e querida Rádio Rio de Janeiro. Nós convidamos a todos os nossos amigos ouvintes para participarem conosco pelo nosso WhatsApp 984867633. Vocês podem mandar também mensagem para o telefone fixo, que a Sheilinha aqui, nossa amiga, né, Sheilinha? Ela recebe as mensagens de vocês pelo 3386-1400. Pelo Facebook, vocês podem mandar mensagens também, que mais tarde nós vamos responder a todos. E depois o programa fica disponível no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Então, antes da gente começar, a gente sempre faz uma leitura. E hoje nós escolhemos o livro Consolador, com uma mensagem de Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Chico. E o tema é arte. O que é a arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. De Emmanuel, psicografado pelo Chico no livro O Consolador. E hoje o nosso tema é a sétima arte e o espiritismo. O nosso querido amigo Oceano, todos já conhecem, né? É produtor espírita, documentarista, jornalista. E ele está com um ciclo de palestras e seminários aqui no Rio. E vai falar um pouquinho para a gente, né, Oceano, sobre esse ciclo de palestras e seminários, sobre o tema, esse importante tema que é o cinema na divulgação da nossa amada doutrina espírita. Pois é, Sheila, eu fui montando uma palestra e acabou no seminário, porque tem tantas cenas que foram gravadas pelos grandes diretores do cinema no século XX, e eu falo daqueles que irão ficar na história do cinema da sétima arte, assim como ficou Leonardo da Vinci e Michelangelo na época da Renascença. Porque nós estamos falando de Ingmar Bergman, de Akira Kurosawa, de François Truffaut, de Clint Eastwood, esses homens notáveis que levaram o entretenimento a milhões e por que não dizer bilhões de pessoas em todo o mundo. Eles colocaram em seus filmes cenas que estão na codificação kardeciana. Nossa. É só você ter um olho de ver diferente, de não ver apenas o entretenimento. Refiro-me a esses diretores porque eles são os diretores dos diretores. Sim. Ingmar Bergman é considerado como o maior diretor da história do cinema. Então ele é o diretor preferido de Woody Allen, é o diretor preferido do Steven Spielberg. Ele é esse pessoal todo vão ficar na história do século XX, que é o primeiro século do cinema, praticamente, não é? Que chegou a bilhões de pessoas em todo o mundo. Então é um seminário, mas que a gente transforma em palestra para respeitar o tempo nas casas espíritas. E você sabe melhor do que ninguém que a arte
faz parte da vida humana e nós espíritas amamos a arte. Nós amamos a arte, Arciano, porque a arte toca o coração, não é? A arte não precisa de muitas palavras. As cenas, elas ficam... O que a gente lembra, né? A gente lembra das cenas. Uma pintura, por exemplo. A própria pintura, ela já toca o coração, ela já traz uma mensagem. O que todos esses meios de arte que possam divulgar a doutrina espírita e também o evangelho. Eu lembrei de Franco Zeffirelli, né? Trazendo aquela obra fantástica sobre a vida de Jesus, de Francisco de Assis. São tantos, né, Luciano, que você trabalham... Você se refere, né, a Irmão Sol, Irmão Lua. Sol, Irmão Lua. E ao Jesus de Nazaré. É Jesus de Quer Nazaré. dizer, um dos maiores diretores do teatro, da ópera, também é um dos maiores diretores do cinema, que é o Franco Zeffirelli. Você se referiu muito bem a esse grande diretor do cinema italiano, né? E essas obras todas, a gente está falando de cinema internacional, mas temos também vários... né, cineastas no Brasil hoje em dia, né, que nem o Wagner de Assis também, que está fazendo um trabalho belíssimo, que dirige o Nosso Lar, né? Aliás, você, Luciano, você produziu com Paulo Figueiredo e a vida continua. E a vida continua, não é? Com a Amanda Costa, que agora fez recentemente o papel no teatro da Bibi Ferreira. Isso. Né? Cantou, inclusive, foi muito emocionante aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na hora do velório dela, da despedida do corpo dessa gigante do teatro brasileiro, sim, que é a Bibi Ferreira. A Amanda parou o velório, né, porque ela no teatro fez, com a presença da Bibi, por sinal, lá em São Paulo, não sei se aqui no Rio já passou essa peça Bibi. Então, essa Amanda, ela é uma atriz extraordinária. Ela não é espírita, mas ela tem uma grande simpatia pelo espiritismo. Fez conosco Compositores do Além, cantando música mediúnica a pedido do jornalista Jorge Risini. Sim. Então, nós estamos em todas as artes. Todas as artes. Isso que eu ia falar, né? Na música nós também. Nós que eu digo somos nós espíritas. Nós espíritas, né? Sim. E adoramos falar de arte. E no meu caso, por exemplo, é o cinema, né? Cinema. Você faz muitos documentários, muitas biografias, né, Luciano? Seu primeiro trabalho foi com Eurípides ou teve anterior? Foi. O primeiro trabalho foi com o Eurípides Barçanufo, educador e médio. Que foi transmitido pelo Canal Brasil, né? Pela TV paga, né? Pela assinatura. Sim. Como é que se interessam, né? Pois é, o interessante, Sheila, é que a gente faz esses filmes, né, no caso, documentários biográficos de espíritas, mas com uma seriedade do jornalismo, sem proselitismo, né? Sim. E os canais de exibição, eles se interessam, porque são histórias... Nós espíritas respeitamos, né, esse lado... para não ser proselitista, não é? Sim. O Espiritismo nos ensina isso. Sim, verdade. Então, a ideia é trazer a arte, e eu estou muito feliz por estar aqui no estado do Rio de Janeiro. Estivemos lá em Campos, dos Goitacazes, na Escola Jesus Cristo, do professor Clóvis Tavares, da Nina Aroeira. Que emoção! Da família Tavares, que é uma família tradicional de Campos. Né? Nosso abraço a todos, Dona Hilda, Flávio. Pois é. Nosso abraço a todos eles. Essa gente que a gente ama à distância, né? Pois é, então a ideia é essa, é mostrar que Allan Kardec, Emmanuel, o Leon Denis no livro Espiritismo na Arte, eles são bem claros que eles estavam convocando diretores, né, para trazer a arte e divulgar a proposta espírita. Não é bem, vamos dizer assim, não é bem o espiritismo nem a doutrina espírita. Não é uma questão doutrinária, não, né? Sim, filosófica. Mas não sim, é? Ou seja, milhões e bilhões de pessoas foram ver no cinema. Que atende todas as almas, todas as pessoas, todos os corações, sim, né, Luciano? São cenas, vamos dizer assim, são cenas sobre espiritualidade. Sim. Muitas pessoas tiveram acesso a essas cenas nos anos 30, 40, 50, 60, 80. Até hoje, né, se faz muito esse tipo de filme. Então, mas eu dei preferência para os grandes mestres do cinema, Ingmar Bergman,
como eu já comentei, Akira Kurosawa, Sim, nossa, que é o maior diretor do né? cinema japonês, né? Então, esses homens... que visão, né, no mundo Luciano? espiritual, porque eles não estudam a doutrina espírita. Não, eles não conhecem nem o espiritismo. Não conhecem, que nem Shirley MacLaine com Minhas Vidas. Pois é. Aquele filme que a gente... Mas elas já eram espiritualistas. Sim, já eram espiritualistas. Quando a gente fala de Bergman, de Kurosawa, sim, verdade. Eles não têm a visão espiritualista, mas a gente sente que eles foram convocados por isso que eu falo, Emmanuel, Leon Denis, Kardec, na obra dele no final do século XIX, início do século XX, na obra desses grandes que nós amamos, né, eles são bem claros. Estão fazendo ali uma convocação. Era o início do cinema. Quando Emmanuel, no livro O Consolador, aliás, é no livro Emmanuel, sim. Ele é bem claro. Nós vamos criar as rádios, as palavras, a Assembleia da Palavra, o filme que ensina e moraliza. Está lá bem claro do Emmanuel. Quando ele escreve isso através das mãos abençoadas do nosso Chico Xavier, o cinema começou a falar fazia 10 anos, né? A partir de então, surgem dezenas e dezenas de filmes, inicialmente com aquelas cenas de aparecendo fantasma, como ele chama de fantasma, as mesas girantes, né? Mas tudo isso está registrado. E mais próximo de nós, há 20, 30 anos, aí é que as coisas se abre de verdade. A partir principalmente do Dr. Bezerra de Menezes, do filme do Dr. Bezerra de Menezes, não é? Aqui no Brasil. Ali já é uma biografia, né? Já é uma coisa também, como é também o filme do Chico, é o filme sobre o nosso lar. A partir do centenário do Chico, 2010, teve muitas produções espíritas aqui no Brasil, né? Produções essas feitas por espíritas e por não espíritas. E por não espíritas, E olha que maravilha, você tem um Daniel Filho, que é um dos maiores diretores do cinema brasileiro, né? O Wagner Assis, que é um homem de televisão, esse é espírita, mas é um homem de televisão, trabalha nos bastidores como produtor, como diretor de televisão, sim, autor e também. Se engajar na feitura de filmes com a temática espírita, com a proposta espírita. E você tem tido muita receptividade das pessoas nesses seminários e palestras? Muito, principalmente nas pessoas mais estudadas da doutrina e que amam o cinema, pessoas que vão ao cinema não só como entretenimento, né? Porque os jovens de hoje vão ao cinema para o entretenimento. Mas a gente sabe que existe, por exemplo, o cinema de autor, existe o cinema de arte. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, uma grande amiga nossa, Hilda Santiago, ela realiza anualmente, isso já faz mais de 30 anos, ela realiza o Festival de Cinema Internacional, que é um dos maiores festivais de cinema do mundo, com filmes de arte. Então, esses filmes que eu estou mencionando, esses autores, ela exibiu aqui no Rio de Janeiro, há 30 anos, ela exibiu o filme de Akira Kurosawa, de Ingmar Bergman. Ela fez, inclusive, uma mostra com todos os filmes do Ingmar Bergman, há cerca de 30 anos atrás. Então, é a cultura cinematográfica divulgando o bom e o belo, porque trata-se dos maiores diretores da história do cinema. E aqui no Brasil, agora lembrando do Zelito Viana, né, que vai produzir, se Deus quiser tudo der certo para eles, a Ivone Pereira, né, um filme de Ivone sobre a vida, sobre um livro de Roberto Canaleiras, sobre Ivone Pereira. Então imagina, Vera de Paulo e Zelito Viana também entrando na... Zelito Viana, para quem não conhece, é um dos pais do cinema novo, junto com Glauber Rocha. Sim. Então nós estamos aí no meio de grandes intelectuais, grandes diretores, né, Luciano? Que não estão fazendo filme espírita, estão fazendo mais uma obra, mas baseada num personagem espírita. Né? Quer dizer, olha o respeito, né? O respeito, exatamente. O respeito que o espiritismo goza com essas pessoas. Claro que eles não precisam disso, nem o espiritismo precisa disso, mas faz parte
A arte cinematográfica faz parte da vida das pessoas. E ela é democrática, ela é para todos, né? Exatamente. Então, para todos, independente de religião. O Zelito ele foi assim encorajado pela sua esposa, a Vera de Paula. Né? E ele gostou muito do tema. A princípio ele achou meio estranho a ideia, mas depois, quando ele leu o roteiro, leu o livro, depois leu o roteiro, ele vai realizar sobre reencarnação. Sobre reencarnação. Vai ser um filme que vai falar sobre imortalidade da alma. Porque vai falar do amor, né, de Ivone com o Roberto de Canaleiros. Então vai falar do amor imortal que transcende as vidas, né, Oceano? E ele é um grande diretor. O Zelita Viana fez um filme sobre Vila Lobos. Sim, verdade. Quer dizer, nós estamos aí falando de um mestre na cinematografia brasileira. Olha que bacana. Então nós temos Wagner, como você comentou, Wagner Assis, nós temos o André Marosso em São Paulo. Temos o Vitor de Brasília. O Vitor Hugo de Brasília. Então nós temos aí já mais de 20 filmes com a temática espírita ou até mesmo espiritualista. Sim. O Vitor Hugo do Estado de Brasília também vai fazer uma produção de Ivone Pereira. Só tem que o dele vai ser um documentário. Vai ser uma cinebiografia. Então isso é muito bom para as pessoas encontrarem uma veia espiritual, sobre a espiritualidade em suas vidas, independentemente da religião. Nós não estamos querendo divulgar o espiritismo, não. A ideia é trazer biografias, trazer histórias que encantam as pessoas, mas que têm fundo na obra de Kardec. Aí ela que descobre, a pessoa que vai descobrir, não é? Isso. Quer dizer, claro que acaba divulgando os postulados espíritas, porque a psicografia está com os espíritas, né? A fraternidade também está com os espíritas. Isso. A bondade, nós espíritas temos a obrigação de sermos fraternos e bondosos. Se você fizer isso através da arte, melhor ainda. E tudo embasado no Evangelho, né? Porque tudo isso é a linguagem do Evangelho, né, Oceano? E é por isso que toca o coração das pessoas, né? Eu começo a palestra exibindo exatamente o primeiro filme que foi feito sobre Jesus. E termino também com um grande filme, você acabou de comentar, uma pequena cena do Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. Então são imagens que nos convoca para uma reflexão, independentemente da religião. Né? São imagens que colocam a sétima arte a divulgar o belo, o bom, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, no fundo tudo se baseia no Evangelho. É isso aí. Que é a própria doutrina espírita é a divulgação do Evangelho. Sem proselitismo nenhum, mas é mostrar a arte, né? Que as pessoas... mas tem várias religiões que são cristãs, né? E mesmo aquelas que não sejam cristãs, por exemplo, o budismo, ela se baseia no amor, na paciência, no desapego dos bens materiais, no perdão. Sim, nós respeitamos todas as religiões, somos educados para isso. Somos educados para isso, somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos. Eu costumo dizer que Deus é tão bom que Ele deu vários caminhos para que nós, os seus filhos, percorram e descubram por si só qual é o melhor deles, né, para a felicidade dessa pessoa. E nossos amigos ouvintes, hoje o Oceano estará conosco no CERJ, lá na Rua dos Inválidos, 182, às 19 horas, na Federativa da FEB aqui do Rio. E nós convidamos a todos vocês para estarem conosco assistindo essa palestra que o Oceano vai falar, né Oceano? Vou mostrar exatamente essas cenas de filmes, né? Falar sobre a produção de filmes. Enfim, a ideia é essa, mostrar que grandes diretores da história do cinema foram convocados para fazer cenas, mesmo sem eles serem espíritas, sem eles terem contato com o espiritismo. Com certeza o Bergman não teve, com certeza
o François Truffaut, que é francês, porque ele já viveu. O François Truffaut é o criador da novela vague francesa. Quer dizer, nós estamos falando do grande diretor, que são os movimentos, né? Foi amigo do Glauber Rocha, amam esses diretores brasileiros, né? Como o Zelito Viana. O Truffaut, ele junto com Jean Renoir, junto com Maurice Pialat, são os grandes diretores do cinema francês, né? É como ele disse, né? Bergman é o preferido de todos nós. São linguagens diferentes, né, Oceano? Sheila, eu descobri que a biografia... Ele fez o seu último filme, ele anunciou nos anos 80 que iria fazer o seu último filme. Então ele fez Fanny e Alexander. É um dos filmes mais espíritas que eu assisti. Esse eu não assisti porque mesmo. A história dele, ele contando... Veja bem, este homem ele é tido entre os críticos de cinema como um homem ateu, como um homem que desprezava a religião. Só que as pessoas não conhecem a fundo Ingmar Bergman. Nós vamos mostrar hoje ele falando sobre espiritualidade. Gente, ninguém pode perder. Então você imagina o grande diretor de Fanny Alexander, o Sétimo Selo. Estamos todos convidados. Né? Morango Silvestre, Sonata de Outono, falando sobre espiritualidade. Falando sobre espiritualidade, sobre amor, sobre Deus, sobre vida. Pois é, sobre vida, nessa e na outra sobre vida. Nós vamos mostrar isso, Não o próprio Bergman faz isso. Então, gente, olha só, hoje às 19 horas, Rua dos Inválidos, 182, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio. Amanhã, terça-feira, você vai estar Amanhã, terça-feira, no Consolador. No Consolador, em Copacabana. Acho que é 5 de julho, né? 5 de julho, exatamente. Às 20 horas. Às 20 horas. Então, o pessoal de Copacabana, Zona Sul, amanhã no Consolador. É na rua 5 de julho, 276. 276, isso. Centro Espírita, inclusive, encorajado pela dona Ivone Pereira para abrir suas portas lá com o nosso Gerson Cestini, né? Isso. Depois, que, aliás, ele tem um livro sobre ela, né? E maravilhoso, nós recomendamos, quem quiser estudar Ivone, tem que ler o livro do Gerson. No sábado, nós vamos às 10 horas na Federação Espírita Brasileira. Não, aí na quarta você iria no no Regeneração... Que a gente divulgou do Facebook, mas aí então não vai ter, gente. No Regeneração, foi cancelado, lá na Francisco Xavier, não vai ter. Houve um probleminha aí de comunicação e não teve tempo de ser divulgado, né, entre os nossos irmãos do Regeneração. Mas essas pessoas podem ir. E no Sérgio hoje, e na quinta-feira... No sábado de manhã, na FEB, na Federação Espírita Brasileira, às 10 horas. 10 horas da manhã, Avenida Passos, número 30. Isso palestra. Agora vai ter o seminário com quase 4 horas de duração. Olha, gente! Só sobre cinema. Esse vai ser em Petrópolis. Em Petrópolis, Centro no Centro Espírita de Estudos. e Esclarecimentos, deixa eu ver aqui. Do Evangelho, né? Lá em Petrópolis, da nossa querida... Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas. Né? De Petrópolis. Fui honrosamente... Vai ser de 16 horas às 19 horas. Às 19 horas, exatamente. São 3 horas onde a gente vai... Claro que você tem limitações quando você mostra durante 40 minutos no Centro Espírita. Claro. Uma palestra. Esse vai ser seminário Agora, mesmo. O seminário é uma coisa encantadora, porque em vez de a gente mostrar 10 cenas de filme, nós vamos mostrar mais de 30. Ai, gente! Oceano, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, meus amigos, estaremos de volta aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes, o musical. Hoje, às 20 horas, no Teatro Vanucci, Rua Marquês de São Vicente, 52, Shopping da Gávea. Informações pelos telefones
3088-6519 ou 995315853. Repetindo, 3088-6519 ou 995315853. Bezerra de Menezes, o musical. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de fevereiro. Espíritas, amai-vos. Fora da caridade não há salvação. Depressão, uma enfermidade da alma. A esperança na nova era. E saiba mais sobre curas espirituais. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespírita.org.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 Operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade @radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Manhã na Rio. Alô, amigos, eu sou o Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio, e estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova, muito mais informativo. Nosso programa agora é de 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta, e a gente pode se encontrar aqui pelos 1400 AM no site radioriodejaneiro.am.br e também na live, na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, Rádio Rio de Janeiro. Rádio que toda a família pode ouvir. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às 3 da tarde. Apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pellegrino e Miriam Duran. Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês. A partir de fevereiro, eu apresento o Música Espírita Está no Ar, um novo programa da sua emissora da Fraternidade. Você vai me ouvir aqui em 1400 AM todas as quintas-feiras às 10h30 da manhã. Vem aproveitar o dia comigo com muita música. Tô te esperando, hein? Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. 13h29. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Estamos de volta, meus queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, agradecendo aqui a participação dos nossos ouvintes. A Francilda está perguntando aqui os dias, os horários, vamos repetir. Hoje, terça-feira, às 19 horas, no CERJ, na Rua dos Inválidos, 182. Amanhã, quarta-feira, no Consolador em Copacabana, né, Copacabana, exatamente, na rua 5 de julho, acho que é 276, se não me engano. Exatamente. Né? Às 20 horas. Às 20 horas. No sábado, na Federação Espírita Brasileira, às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. E à tarde, em Petrópolis. Aí vai ser um seminário de 3 horas no Centro de Estudos
Você tem aí o nome completo. Me foge agora na programação. É o Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas em Petrópolis. É só dar uma olhadinha na internet que tem o endereço. O endereço é complicado. Eu tenho um endereço aqui, posso fornecer daqui a pouquinho. Aí tem a Alba Valéria perguntou sobre o GER, né, que é o Regeneração, mas a gente já falou que não vai ter. Ivete está mandando um abraço aqui para você. Obrigado. E ela está dizendo que foi sensacional aqui ela está falando de filme, né? Não, eu ia até falar sobre a mostra de filme, ela está falando da sua palestra em Campos. Está agradecendo. Ela deve ter assistido. Lá foi um seminário Assistiu também. Lá foi em seminário, sim. O endereço em Petrópolis para o seminário de sábado das 4 às 7 da noite. Rua Antônio Cronenberg, número 42, no Bingen, em sim. Petrópolis. E também qualquer dúvida, tem no site, tem na página do Oceano no Facebook. Só clicar ali o Facebook e ele tem toda a relação lá de seminários e palestras, né, Oceano? Isso mesmo. E, Oceano, voltando então a esse assunto maravilhoso, a gente estava falando sobre esses diretores, né? Você que já assistiu todos esses filmes fantásticos, qual é a diferença entre eles de produção, de estilo, né, de forma de linguagem, entre Bergman, por exemplo, e os demais diretores? Sheila, quando você assiste um filme de Ingmar Bergman, de Akira Kurosawa, você percebe que ali tem um grande mestre, como eu já disse, que vai ficar na história do ser humano. Assim como ficou Michelangelo e Leonardo da Vinci na pintura, né? nas esculturas aí, que quando você vai na Itália, você tem acesso, e no caso do Da Vinci também, em Paris, no Louvre. O Akira Kurosawa e Ingmar Bergman, eles fizeram filmes com um olhar diferente. É o tipo de filme que nos educa, que aflora a nossa sensibilidade com seus filmes. Claro que nem todos são assim, né? O Ingmar Bergman ele fez mais de 40 filmes. Akira Kurosawa fez mais de 30 filmes. São filmes que, infelizmente, chegaram a poucas pessoas. Tá? Então, você tem um olhar diferente de, por exemplo, o Clint Eastwood, o americano, é um grande diretor, um grande ator, fez aqueles filmes maravilhosos sobre os Estados Unidos no final do século XIX, mas ao mesmo onde ele é o ator principal, mas ao mesmo tempo ele fez um filme recentemente, Além da Vida, onde ele utiliza-se, talvez porque eles têm aí seus milhões de dólares, e todo filme que esses americanos famosos produzem, eles chegam no mundo inteiro. Enquanto que um filme de Ingmar Bergman, de Akira Kurosawa, eles só chegam nos cinemas, por exemplo, do Brasil, através de um festival de cinema. E é assim em outras partes do mundo. Quem assiste um festival de cinema? Pessoas que amam a sétima arte e que se educam através da sétima arte. Então essa é a grande diferença. Quando você vê uma cena onde o Kurosawa mostra os espíritos, ela é completamente diferente. Aí é onde eu costumo dizer que são cenas que estão na codificação espírita. Fantástico. De Allan Kardec, né? Estão nos livros de Chico Xavier. Então, quando você vê essas cenas através de um grande mestre do cinema, ela é diferente também um outro grande mestre, o Clint Eastwood. Por quê? Porque o Eastwood está muito preocupado com os efeitos especiais. Ele está preocupado com as bilheterias em torno do mundo. O próprio produtor que paga aí seus 200 milhões de dólares para fazer um filme com ele quer levar milhões de pessoas ao cinema. Mas o mais importante de tudo isso, no meu ponto de vista, é que isso atende a essa convocação, entre aspas, do Emmanuel, do Leon Denis, de Kardec, de levar as pessoas, mesmo que seja através do entretenimento, levar as pessoas ao cinema para ver uma cena
onde envolve a espiritualidade, não o espiritismo em si, porque eles não são espíritas. Sim. Eles são pessoas que talvez nem tenham a espiritualidade, né? Acesso a essa sensibilidade que é você tratar sobre espiritualidade. Mas a gente sente que ali está a mão de um mestre da sétima arte. Espiritualidade também, né, Luciano? Também, agindo. Nós vamos... Talvez ele não tenha o estudo, mas tem a sensibilidade espiritual. Sim. Do coração, né? Sim. De receber aquelas mensagens e ser direcionado, né? E o impressionante é que muitas pessoas, quando vão no cinema, eles assistem um filme desses mestres, né? Mas ela não vê esse lado espiritual, ela vê apenas como um todo, né? Quer dizer, quando você, por exemplo, pessoas que trabalham com cinema, quando eu comecei a fazer essa sinopse, nessa palestra, e fiz a sinopse, mas como Bergman fez um filme espírita? Não, ele não fez um filme espírita. Ele fez um filme com cenas espíritas, sem saber que estava fazendo um filme, as cenas que estão na codificação kardeciana, que estão nos livros de Chico Xavier. Então é isso que a gente quer mostrar. Que cenas são essas? Cenas sobre a imortalidade da alma, provando que nós não morremos, entendeu? Por pessoas que não tiveram acesso ao espiritismo. E mesmo para o público espírita, a gente tem tantas, são os livros, as palestras, a televisão, mas assistir esses filmes, né, Luciano? Faz um bem danado. Não é? E traz um novo olhar também. Mexe no fundo, alma, na reflexão, porque são cenas, por exemplo, Nosso Lar, né, A Vida Continua, falando um pouco do Brasil também, a gente reflete sobre a nossa vida, não é? Pois é, por exemplo... Faz a gente repensar o caminho. Aquelas cenas que o Daniel Filho fez sobre Chico Xavier, tem pessoas que não sabiam quem era Chico Xavier. Verdade. Já ouvi falar, mas não... Ao ver no cinema aquelas cenas lindas do Chico, né, que ali não tem nem 1% da vida do Chico, mas já é um grande começo, o grande diretor da TV brasileira, do cinema brasileiro, fez um filme sobre nosso maior médium, não é, que é Chico Xavier. Agora mesmo está em maio, o Wagner Assis vai colocar nas salas de cinema, em centenas de salas de cinema, a biografia de Allan Kardec, filmada em Paris, no século XIX. Então, lançamento dia 16 de maio. 16 de maio é a estreia. Kardec. Depois, em agosto, a vida do Divaldo Franco. Isso. E já está sendo preparado. Falando em Chico, teve as Mães de Chico, que falam sobre a mortalidade da alma, né? Porque você fala ali das cartas. As Mães de Chico, Xavier, Bezerra de Menezes. Então, quer dizer, houve uma ampliação dessas produções e o mundo está precisando disso. O mundo está precisando. Mesmo que não seja espírita, mas que sejam... Saber que a vida continua, né? Porque é uma coisa de ciência, né, Luciano? A ciência a imortalidade da alma é ciência. Quando ela pesquisa, por exemplo, as experiências quase mortes, nós já sabemos disso através da obra de André Luiz. Sim. Nós já sabemos isso através das pesquisas do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, de sua assistente, a professora Suzuko Hashizumi, de São Paulo, que foram pesquisadores durante mais de 30 anos sobre a imortalidade da alma, ao ponto desses cientistas tornarem-se espíritas. Esse negócio, estou lembrando que você tem um filme, eu não lembro o nome do médico, um médico indiano que cuidava, que fez um estudo sobre a mortalidade da alma, que tinha a história de uma criança que reencarnava. A reencarnação de Mânica. De Mânica. Eu assisti esse filme, isso. Pois é. Então, e era a história verídica, né? Sim. E ele depois esteve com o Chico Xavier, no seminário, não foi isso? Nós exibimos uma cena também desse filme, lá em Petrópolis, né? Nós vamos exibir uma cena desse filme. Então são coisas belíssimas que a sétima arte nos mostra, né? E o que é melhor ainda, por mãos que não estão ligadas à religião. Olha, isso mostra bacana. Que nós estamos com quase a certeza, né?
É verdade. Estamos indo por caminho certo. Isso é fantástico, né, Oceano? Oceano, e para os jovens, que a gente tem que falar um pouco da juventude também, né? Uhum. Você acha que o cinema ele está abrangendo esse público mais jovem? Está atraindo? Ou ainda tem um caminho ainda para trabalhar nesse quesito? O que você acha? Não, eu acho o seguinte, Xênia, que primeiro que o cinema é feito mais para os jovens, né? Hoje em dia, bilhões de jovens vão ao cinema anualmente. Eles vão com entretenimento. Era a mesma coisa que acontecia nos anos 40 e 50. Verdade. Né? Os jovens daquela época, os jovens da era James Dean, né? Da era o nascimento do rock and roll, eles tiveram acesso às salas de cinema, porque até então a televisão estava nascendo, através do cinema. Então, ali com aquelas cenas sobre espiritualidade, tinha morte, assassinato, tinha violência, tinha história de amor, lágrimas, né, de emoção, mas eu acho que alguns desses jovens, ao ver uma cena sobre espiritualidade, era a estrada de Damasco delas. Olha. Não é? Quer dizer, nós vamos mostrar, por exemplo, uma sessão de mesas girantes. Olha. Onde, mostrando numa obra de Leon Tolstói que em Paris se fazia com aquelas mesas. Aí chega o nosso mestre Allan Kardec e dá uma seriedade para aquelas mesas girantes, começa a fazer perguntas, né? Ali passa para as médiuns, as irmãs Caroline e Julie Baudin, e ali começa a era do espírito. Por quê? Porque as perguntas que se faziam aos espíritos através da mesa girante eram perguntas sem a menor importância, eram divertimentos, é uma nova era, eu diria, assim como Moisés, lá atrás, Sim. Proibiu o contato com os mortos, que fez muito bem, porque ali se perguntava aos espíritos na época de Moisés se você podia vender sua ovelha, se sua filha poderia casar com fulano de tal. Os espíritos eram usados para isso. Em Paris, no século XIX, as mesas girantes eram usadas para divertimento da alta sociedade parisiense. Aí chega um mestre, um cientista, um educador chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso amado Allan Kardec, depois que adotou um nome, né? Ele faz perguntas sérias e vem respostas sérias. E aí começa a era do espírito através de O Livro dos Espíritos. Olha, quanta história bacana. E mostrando isso tudo através do cinema, que foram fatos reais, as pessoas passam também a entender. As pessoas que ainda não leram esses livros, né? É uma forma também de divulgar, porque isso tudo não é ficção, né, Oceano? A ideia, a divulgação vem natural, Isso. sem proselitismo, através de mãos que jamais imaginaram que estavam fazendo uma cena espírita. Que bacana. Não é? É fantástico, né? E o Wagner de Assis vai produzir mais Fox também. Olha também, que bacana. Ele vai produzir. Está produzindo o Nosso Lar 2, né? Que vai sair aí, que é o Mensageiros e Missionários da Luz, parece. Sim, e também um filme sobre Emanuel. Isso. Então nós vamos ter aí vamos uma ter mais pra biografia frente. de Emanuel. É, isso aí. Vai ser, se não me engano, ele vai juntar os 3 livros de Emmanuel, né? Há 2000 anos, 50 anos depois. E o Ave Cristo também, eu acho. Ele vai juntar 3. Eu não tomei conhecimento ainda, através dele, qual vai ser o enredo, né? O script, né? É para contar as reencarnações do Emmanuel, pelo que eu entendi. Maravilha. Ele vai tentar trazer as vidas de Emmanuel. Eu falei né? para o Wagner que ele veio com essa missão, né? De fazer um filme, de fazer filmes com essa temática, enfrentando inclusive todo tipo de preconceito, porque existe o preconceito também no diretor que se dedica a isso, né? Existe preconceito de espíritas, de não espíritas, quer dizer, sempre há o contra, mesmo você falando sobre amor e sobre espiritualidade. E você, Luciano, você tem que estar com algum projeto novo para trazer para a gente? Eu tenho. Você lançou Boa Nova há pouco tempo, né? Nós lançamos o Boa Nova. Nós vamos fazer um documentário sobre Chico Xavier. Nós temos muito material sobre Chico Xavier.
E vai ser assim o filme que eu vou fazer para mim, né? É um filme como onde bom diretor. é o ponto de vista, É isso aí. porque o Chico Xavier é uma coisa assim, eu acho que ele veio para ficar durante os milênios, os próximos milênios. Como né? a gente não tem tem uma ideia. gratidão enorme ao Chico. A gente não tem ideia do que foi esse homem, né? A gente não tem ideia. Então a ideia é mostrar isso. Esse Chico Verdade. Xavier é tão espetacular. Ele foi um grande sábio, um grande filósofo, e dói até em mim. As pessoas acham que ele foi apenas um médium. Ele não foi apenas um médium. Ele foi um grande sábio. Né? Um grande ele sábio. trouxe Jesus para mais próximo da gente. Sim. Né? Com sua obra, com seus exemplos. Exatamente, a sua obra e os seus exemplos. Seus exemplos, A gente está precisando tanto de exemplos, né, Luciano? Né? Então a ideia é fazer mais um documentário sobre Chico, onde a gente mostra cenas inéditas, ou seja, registrar um pouco a respeito desse grande homem. Sim, é verdade. E temos também dentro da parte da arte, né, novelas maravilhosas. Agora essa novela Espelho da Vida, belíssima, falando também sobre mortalidade da alma, que trata das vidas passadas, né? A Record está com a novela de Jesus, muito bacana também. Então a gente está tendo uma produção de material espiritualista, ou espírita, ou evangélico, que é maravilhoso, né? Só querer só querer ver, né? E peças de teatro também maravilhosas. Temos aqui o Clube da Arte, temos uns meninos muito bacanas aqui no Rio de Janeiro trabalhando com arte espírita, né? Trazendo peças de teatro e música, né? Também. Que nem Tim e Vanessa, tantas pessoas trazendo músicas espíritas. Tim e Vanessa toca o coração da gente, toca né? Aquela música Aos Pés do Monte. Nossa, lá é muito emocionante, né? Eu não sou muito ligado à música popular, nem já fui, né? Mas essa Aos Pés do Monte é muito bonita. É muito bonita. O Prece do Cabetes também é uma belíssima uma página. Enfim, é só querer descobrir. E o Gerson Sestini tem aquela coletânea que você apresentou em São Paulo, né? No Teatro Municipal de São Paulo. Música clássica com Chico Xavier no Teatro Municipal de São Paulo. Nós vamos que você produzir. Pegou as letras, né? E o Gerson passou para música, não é isso? Como se fosse música clássica, música erudita, né? É a música, são as canções dos líderes alemães, assim como foram feitos, baseadas na obra de Goethe, de Heine, pelo Schubert, Richard Strauss, Robert Schumann, transformaram essas poesias em melodias. A Serenata de Schubert é uma canção, é uma poesia adaptada, né? Ave Maria, por exemplo, Ave também Maria, do Franz Schubert, ela é uma adaptação de um poema alemão. O Chico Xavier fez isso com Os Mensageiros, do André Luiz, com Há 2000 Anos, de Emanuel, e com Renúncia, também do Emanuel. Então são melodias para se tocar num teatro municipal, piano e canto. Você pode até cantar no Centro Espírita. Você não quer trazer para o Rio, não? Fica o convite para você, Pois você pode até cantar no Centro Espírita, desde que se observe algumas regras, porque você vai tocar uma obra clássica. Foi apresentação única em São Paulo? Foi, nós gravamos, né? No Teatro Municipal tinha 1.400 pessoas. Olha. Entendeu? Artistas do Teatro Municipal eles não conheciam sequer Chico Xavier, não conheciam obra nenhuma, mas artistas do Teatro Municipal, foram feitas as partituras, e isso futuramente vai surgir aí um CD, um DVD, que é para preservar a obra de Chico Xavier. Também na música erudita. Na música erudita. E você, como bom amante apaixonado do cinema, você lançou na Universidade de Londres, se eu não me engano, em 2012, uma primeira morte de filmes espíritas, né, Luciano? Não, nós colocamos um espiritualista, que era o Pietro Baldi, né? O Pietro Baldi foi escalado lá também. Que bom. Que é para não dar assim, um ar que nós só queremos falar na linguagem espírita. Não, o Pietro Baldi também foi
foi lá, Penso em com legendas em importância. inglês. Com foi legendas sucesso, em inglês, olha. Em 2012, uma 2012. mostra de filmes E espíritas os filmes e brasileiros espiritualistas. são, né, bem aceitos lá fora. Sim, muito. Principalmente as obras, Walter Salles, por exemplo, que eu considero o Walter Salles um grande mestre, que é quem faz um Central do Brasil, não é um diretor qualquer. Verdade, né? é. Eu acho que o Walter Salles, eu até falei para uma amiga minha, Hilda Santiago, você sabe de quem eu estou falando. Sim. Eu acho que o Walter Salles é o único diretor brasileiro que tem a sensibilidade de realizar um Paulo Estevam. Nossa. Mas ele jamais vai fazer, talvez na outra encarnação, ele venha para fazer Se ele não fizer, isso. quem sabe o Wagner faz. Fica o convite, a dica. Pois é muito Vamos ver. difícil. Paulo Estevam é a porque é uma obra máxima de Chico superprodução, Xavier, né? é uma Muito- superprodução de milhões de dólares. Verdade. Né? É. Então, Mas tudo, vamos ver o que a espiritualidade nos mas- traz, né, Luciano? Vamos ver. Vamos ver. Muitos diretores. Quem sabe vai talvez ter até Paulo esses mesmos Estevam aí, diretores que eu estou não é? mencionando, né, Sim. já estão no mundo espiritual. Verdade. O Kurosawa, o Bergman, o Truffaut. Sim. Quem sabe eles não. Estão Eles fizeram participando essas aí, cenas, hein? convocado É. inconscientemente, e na próxima encarnação eles vêm para realizar essas obras, não é? Poxa. E aí a gente teve, então, depois a primeira mostra de filmes espíritas aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Fomos Rio. agraciados No com a Cine sua Odeon, vida. no tempo No do Cine cinema de Odeon. rua, né? Gente, foi Tempo maravilhoso. de cinema de rua, não tem, né? Hoje em dia é tão raro o cinema de rua, Não e é, o Odeon é uma Luciana? casa linda, maravilhosa. Tivemos uma semana de mostras de filmes espíritas maravilhosos. Eu sinto falta, Não é, uma pena Luciana? que ninguém se E, interessa gente, fora foi do tão Rio. bacana, porque atendeu ao público também com acessibilidade, o público surdo, com legendas dos filmes brasileiros, com legendas em português. Olha isso, quem é que se preocupa em ter um filme brasileiro com legenda em português? E também com linguagem cinema, Libras, no né? Tem cinema. um pessoal do Libras lá também. Então, na isso época. com o pessoal em Libras traduzindo os debates, que teve debates, né? E fazemos votos de Luciano Então, isso para ter uma segunda mostra, quem faz parte sabe. da hein? sétima arte, né? A exibição desses filmes com um olhar sobre a espiritualidade, e foi uma mostra muito interessante. Foi Foram muito. 10 dias, né? Foram 10 dias, né? Eu falei uma semana, não, gente, foi Eu quase muito fui à bacana. falência, mas foram 10 dias. Eu e nossos parceiros, né? E a Rádio Rio de Janeiro E a também. Rádio Rio de Janeiro, né? pois é. Mas aí foi dado o recado, foi feita assim a primeira, com muito amor, né? Existem algumas cidades que querem fazer isso, mas falta o engajamento. Sim. Que não adianta você ter só dinheiro. Primeiro que o dinheiro não é muita coisa para você fazer uma amostra dessa. Sim. Mas falta o engajamento das pessoas. Você tem que amar a doutrina e a sétima arte. Caso você não ame, você não consegue realizar uma amostra dessa. Porque é muito trabalhoso, né, Luciano? Você junta muitas pessoas, tem que estar com um cinema, né? Então tem que ser no cinema, né? não pode ser em centro não espírita. Não pode ser em teatro, tem que ser um cinema mesmo, tem som, tem todo é um formato do cinema, O formato né? do cinema. Né? Mas se Deus quiser, vai vir aí uma segunda mostra para a gente, quem sabe uma lá fora, hein? Vamos ver o que a espiritualidade nos aguarda. Tem muitos filmes que foram feitos com essa proposta, né, da pessoa trazer espiritualidade sem ser espíritas, que daria para realizar uma amostra de filmes internacionais que fala sobre espiritualidade. Olha. Tranquilamente. Tem algum filme assim que você dá uma dica, assim que todo mundo imperdível, se todo mundo deveria assistir? Tem algum seu que seja um favorito, por exemplo? Eu fiquei fascinado em assistir o Fanny Alexander, do Ingmar Bergman, mas por quê? Porque primeiro trata-se, como eu disse, do diretor mais importante do cinema. Sim. Segundo, que é a vida dele, ele conta a vida dele, né? Existem outros bons filmes. Eu confesso para você que nos últimos 20 anos eu não tenho assistido nenhum filme americano. Sim. Eu amo o filme europeu, o filme asiático, clássicos, né? Acho que pouca coisa eu vi filme americano, tá? Então, é a minha praia.
Agora, Você quer deixar? Ingmar Bergman, eu acho que vale a pena assistir novamente Amor Além da Vida. Amor Além da Vida. Vale a sim. pena assistir O Nosso Lar novamente. É verdade. Vou deixar uma dica. Se você gostar de um filme, seja que tipo de filme, se você gostar de um filme, não assista apenas uma vez. É verdade. Assista ele outras Excelente vezes, você vai assistir um outro filme. Verdade, cenas Sam. que você nunca viu. Verdade. Né? E nós chamamos de cult filmes. Né? Isso. É o cult que você assiste cada vez que você Sim, assiste, você verdade. gosta mais ainda. Olha, Céu, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui conosco, viu? Você quer deixar o seu abraço aí para os nossos ouvintes? Quero deixar o meu abraço, quero deixar o meu agradecimento por nos ouvir e também reforçar o pedido para que as pessoas que amam cinema e espiritismo, e que mesmo que não sejam espíritas, né, vão assistir essas palestras, esse seminário lá em Petrópolis, Isso porque aí. é o conhecimento que nós estamos trazendo, é a cultura que nós estamos trazendo para as pessoas. Meus amigos, fiquem com Deus, agradecemos mais uma vez a presença de todos e até a próxima semana. Tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Rádio Rio de Janeiro. No Rio, uma